Nós vamos fazer uma leitura bíblica, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 19. Isso. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Primeira Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 19. Tira essa estante aqui, por favor, daqui. Abaixa o volume. Eu vou ler, irmãos, queiram acompanhar 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós vamos orar mais uma vez. Deixa eu pegar aqui meu ajudante. Pai querido, nós somos gratos por esta oportunidade que nós temos de estudarmos, ó Deus, a Tua Palavra. Pai amado, o Evangelho está exposto, ó Pai, nessa história contada por Paulo aqui em 1 Coríntios 15, ó Deus. Cremos em Jesus, que veio a esse mundo, que morreu por nós, que viveu por nós, que ressuscitou, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus esteja nos abençoando, para que essa mensagem seja para nós, ó Deus, algo que venha nos transformar, algo que venha nos fortalecer, ó Deus. A nossa fé, ó Deus, a nossa esperança
esteja na tua palavra dia a dia. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nos aproximando da Páscoa, né? Uma data comemorativa muito importante para nós. E nós vamos trazer algumas mensagens de Páscoa. E hoje nós começamos com esse tema, uma fé histórica. E a partir dessa mensagem que nós acabamos de ler, desse texto de 1 Coríntios 15, nós queremos falar um pouquinho a respeito dessa fé histórica. Gostei muito de uma palavra de Timothy Keller, que disse que o cristianismo, ele não aparece apenas como uma experiência de mudança de vida. Ele é algo que vem através de nós aceitarmos certos eventos históricos. Então a frase dele diz o seguinte: o cristianismo não diz a ninguém inicialmente, veja como você deve viver, e sim, eis aqui o que Jesus fez por você na história. Então a mensagem, né, do Evangelho, a gente nunca vai chegar numa pessoa e vai falar, olha, você deve viver assim, você deve fazer isso. A Bíblia ensina que nós não devemos mentir, que nós devemos isso. Como que se anuncia o Evangelho? A gente anuncia dizendo, venham e vejam o que Jesus fez por você. E aí já começa essa ideia de uma fé histórica, porque a fé está baseada numa história, e não numa história falsa, né? Uma história verdadeira, numa história que realmente aconteceu. E nós temos, embora pela fé nós cremos, mas nós temos muito como, de certa forma, provar isso, porque o relato das Escrituras é um relato de algo que aconteceu. E nós vamos estudar um pouquinho nessa noite sobre essa questão. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a muitas testemunhas, como nós vimos aqui. O fato de ser um evento histórico visto por muitas pessoas, não era um evento comum qualquer, é alguém ressuscitando dos mortos, algo que ficou marcado. Esse é um evento que nós entendemos que a Bíblia nos mostra que a nossa fé é baseado não em milagres, eventos apenas inventados, não em emoções, em sentimentos, que a nossa fé não está baseada apenas numa ideia de que você deve crer em Deus e assim você deve ser bonzinho, tratar bem as pessoas, mas a nossa fé está baseada nesse evento principal, que é a ressurreição de Jesus. O próprio nascimento de Jesus é um evento especial, porque é o próprio Deus se encarnando. Mas mais do que o nascimento, alguém poderia dizer que ele foi um simples bebê qualquer. Mais do que o nascimento, é essa morte e ressurreição, ele não ter sido assim preso pela morte. Nós lemos aqui há pouco, versos de 12 a 14, Paulo discordando daquelas pessoas, falando com aquelas pessoas, olha, vocês estão ouvindo o Evangelho, vocês estão ouvindo a pregação, e se vocês pregam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas vocês não acreditam na ressurreição, algo está errado. Olha o que ele diz aqui: se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois como afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então era um problema que eles tinham que resolver. Eles não acreditavam na ressurreição, porque era aquela ideia principal de que o corpo era mau, né? Então haveria depois, vamos dizer assim, uma nova vida, mas sem o corpo, que era o mal. E aqui eles ouviram a mensagem e estavam pregando a mensagem. Mas Paulo fala, vocês estão com um problema aí, vocês têm que acreditar na ressurreição. Porque se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou é porque há ressurreição. E do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Então essa palavra de Paulo é mostrando exatamente esse poder do Evangelho, tá? O poder da ressurreição. Desde o início, ele diz no versículo 1, venho lembrar-vos o Evangelho. E o que é o Evangelho? É essa fé histórica, é Cristo vindo ao mundo, morreu e ressuscitou. Ele fala que esse Evangelho que eles tinham recebido
era algo poderoso. O versículo 2 diz que vocês são salvos, se retiverdes essa palavra como vou-la preguei. Não só salvos por qualquer coisa, mas salvos se vocês retiverdes essa palavra. Então o que ele está falando? Vocês precisam crer no Evangelho como ele está aqui sendo pregado. Como nós cremos no Evangelho, não podemos alterar o Evangelho. Nós temos que crer na fé histórica como ela foi contada aqui. E assim vocês estarão salvos. E o que eu entreguei, versículo 3, foi o que eu aprendi, foi o que eu ouvi. E o que é isso? É que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí ele fala, Cristo morreu, foi sepultado ao terceiro dia e apareceu, né? Aí ele vai falar essa lista enorme. E ele traz a palavra sempre aqui, segundo as Escrituras. Não é segundo a minha palavra, mas segundo as Escrituras. E é isso que nós vemos aqui, né? Esse cristianismo que é algo segundo a verdade, segundo as Escrituras. O versículo 3 e 4, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós somos convertidos pela fé, mas é uma fé histórica, não supersticiosa, não mística apenas. E nós temos muitas pessoas, né, que debatem, que são contra a este fato. E nós temos pessoas que também não levam tanto a sério, né, a pregação do Evangelho como esse fato. A gente vê muito Evangelho sendo pregado que não é nem o Evangelho, né? São boas maneiras, são pensamentos positivos. Nós não podemos, eu tenho insistido nisso, falado outras vezes, nós estamos estudando o Evangelho de João, nós não podemos deixar de pregar essa mensagem, que é esse Evangelho que é o poder de Deus para nós. Nós temos que, em todo o tempo, lembrar de Jesus, lembrar que Ele morreu por nós, lembrar que nós precisamos confessar os nossos pecados. E aí vem, né? Depois de ser apresentado a fé histórica, vem a segunda parte, que é aquilo que nós absorvemos dessa fé e como nós somos transformados por essa fé. Mas Paulo insiste, falando a respeito dessa fé histórica. Numa outra passagem, em Atos 26, lá a partir do verso 24, ele está diante do rei Agripa e Festo. E lá, o tal do Festo exclamou, está louco? Paulo, as muitas letras te levam à loucura ou te fazem delirar? Atos 26, 24. Lembram, né, desse texto? As muitas letras te fazem delirar? E qual foi a resposta de Paulo? Ele foi respeitoso, mas ele diz lá a partir do versículo 25 e 26, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Viu como você responde a pessoa, né? Ó excelentíssimo. Ó, que classe para brigar com os outros, né? Excelentíssimo Festo, eu não estou louco. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Entenderam o que ele está falando aqui? Festo diz, você está louco, pregar morte, ressurreição de Jesus, o que você está falando? As muitas letras te fazem delirar. E quase que ele diz, olha, louco é meio que você, né? Porque o que eu falo é de bom senso. Tudo que eu falei é de bom senso. Tudo que eu falei é algo que pode ser comprovado. É uma notícia verdadeira. E aqui o que ele diz assim demais, que chama a nossa atenção, é que nenhuma dessas palavras lhe é oculta. Ou seja, Cristo não ressuscitou e ficou escondido. Aí ele diz no final, porquanto nada se passou em lugar escondido. Ou seja, vocês sabem que isso é verdade. Se tem algum louco aqui, são vocês, de negarem a Cristo, de negarem a ressurreição, de negarem essa fé histórica. Porque quem nega a fé histórica está negando a Cristo, está deixando a salvação. A gente está familiarizado um pouquinho com esse tipo de conversa, não está, irmãos?
quantas fake news por aí. E o que é uma fake news? Não é simplesmente uma notícia falsa. A gente tem visto nos dias de hoje que fake news é o que interessa para mim. Ou seja, o que me favorece é verdade. O que não me favorece é fake news. Pode ser a coisa mais clara do mundo. Eu não vou citar exemplo que vai parecer que eu estou pendendo para um lado, para o outro, né? Mas pode parecer a coisa mais clara do mundo. Vamos supor, sujeito roubou. É claro e provado. Mas há algo que não me favorece. Então eu encontro todos os argumentos para anular essa verdade. E essa verdade se torna mentira. E é assim que o mundo vive, né? A mentira se torna verdade, a verdade se torna mentira. E é mais ou menos isso que Paulo está falando. Olha, como assim? Você sabe muito bem que o que eu falo é de bom senso, não loucura. O que eu falo é algo que se passou. Tem testemunha. Cristo apareceu, andou para lá e para cá. Como assim? Então nós percebemos que o cristianismo é essa fé histórica. E nós vemos aqui Paulo apresentando, digamos assim, razões. O sepulcro vazio é algo que realmente é uma prova. O que eu quero dizer com isso? Porque o evangelho não é simplesmente dizer que Jesus morreu, mas ele foi sepultado. E quando alguém é sepultado, tem lá um endereço, não tem? Não tem um túmulo? Não tem ossos lá? E o que tem no túmulo de Jesus? O túmulo está vazio. E repare que isso, principalmente para aquela época, era algo muito significativo, porque o corpo era algo que precisava, digamos assim, né, ser cuidado, ser enterrado. E realmente viram que o túmulo estava vazio. Quando viram que o túmulo estava vazio, independente daqueles, né, uns que falaram que Cristo não morreu, que ele desmaiou, ou que o corpo foi roubado, mas independente desses que tentaram inventar algumas coisas, um túmulo vazio é uma prova de ressurreição. Estava ali, mas não está mais. Como? Como que saiu dali? Como que teve poder para sair dali? Mas nós lemos há pouco também uma outra questão aqui, que é uma razão que nós temos para crer, que foram as diversas testemunhas. Diversas testemunhas. Apareceu a Cefa, aos 12, a 500 irmãos. Depois fala que foi visto por Tiago, também por mim. E se a gente fosse trazer aqui, a gente ficaria aqui mais de meia hora com listas das aparições de Jesus, em momentos que ele conversou com pessoas, em momentos que ele esteve com pessoas, depois, a sua ressurreição. Ou seja, foi por um tempo suficiente para que aquelas pessoas pudessem comprovar que ele estava sim vivo, que ele havia ressuscitado. E nós cremos então nessa fé histórica. E falar que a fé é uma fé histórica é interessante quase que dizer que a fé é uma fé baseada na ciência, né? A gente também ouviu muito falar nisso, tem que ter ciência, se a ciência diz é o que está certo. Mas pense bem, irmãos, qualquer cientista que comece a estudar, um exemplo, a criação, ele vai chegar em um momento e ele vai falar, tem uma força superior aqui, algo aconteceu para que o mundo, para que o universo fosse criado, para que o homem existisse. E que força é essa? Nós dizemos que é Deus. Então, o cientista não quer falar Deus, mas ele usa lá alguns nomes, alguns termos. Então, é uma fé histórica, é uma fé que podemos dizer, entre aspas, podemos prová-la, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a existência de Deus. Nós estamos aqui, né? É a existência de Deus que é manifesta. Como entender o homem. Mas o próprio Jesus, quando ele volta transformado, o seu corpo já não era o mesmo. Ele poderia ser reconhecido, até os sinais, né, nas suas mãos poderiam ser vistos, mas era um corpo transformado. E a gente percebe que isso também é uma prova de que a ressurreição
é algo especial, haverá uma transformação, e isso é histórico, e isso veio para fortalecer a fé. Se fosse apenas uma mentira, algo inventado, irmãos, o cristianismo não teria crescido como cresceu a partir desse momento, a pregação do evangelho e aquela igreja crescendo e se multiplicando. Isso foi obra do Espírito Santo de Deus, isso foi obra fundamentada numa verdade. Mas, irmãos, nós não queremos falar só de história. É uma fé histórica, mas é uma fé pessoal. Não é apenas intelectual, e nós já trazemos um pouco a respeito disso, dizendo que depois que nós ouvimos essa mensagem, ela é uma mensagem poderosa, que vem agir no nosso coração, que vem transformar o nosso coração. Não é simplesmente ter o intelecto, conhecer a Jesus, conhecer doutrinas e princípios, mas nós precisamos nos apropriar pessoalmente dessa mensagem pela fé. Nós precisamos crer e viver, crer na história, conhecer a história, conhecer a palavra. Esse evangelho é o poder de Deus para nos transformar. E quando a gente percebe, irmãos, muitas vezes nós não estamos sendo transformados porque nós estamos distante da palavra, porque nós não estamos vendo essa palavra, porque nós não conhecemos essa palavra. Quanto mais nós conhecemos a respeito de Jesus, mais nós somos tocados, mais nós queremos viver perto de Jesus. Quanto mais nós ouvimos da Bíblia, sinceramente entendemos a palavra, mais nós somos transformados. Crer não é apenas intelectual, mas é algo pessoal. Paulo, ele deu o seu testemunho aqui, do versículos de 3 a 8, quando ele fala: o que vos entreguei foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí quando ele fala, depois ele começa a falar que foi também por mim, alguém que, mesmo sendo um último, mas é aquele que veio fazer mais do que os outros. Olha o versículo 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela mensagem que ele recebeu, ele foi transformado. E essa graça de Deus fez com que ele pudesse trabalhar, servir. Paulo é alguém que tem uma definição interessante, de definição de quem ele é, A gente está falando também muitas vezes sobre essa questão de identidade. Paulo sabia muito bem definir a sua identidade, porque geralmente a gente tem dificuldade, ou a gente vai do extremo para o outro, ou a gente se define como eu sou o menor, eu sou o ruim, eu não consigo fazer nada, eu não sou ninguém, aí eu vai para o outro lado, Não, eu sou capacitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo consegue entender que ele, ao mesmo tempo, é as duas coisas, que ele sem Cristo, ele era totalmente perdido, ele era alguém perseguidor, mas em Cristo ele se tornou uma nova pessoa, e essa é a identidade que ele tem. Esse é o Paulo que fala a respeito dessa fé pessoal, e nós precisamos então do conhecimento, mas nós precisamos conhecer a Deus, não apenas teoricamente, mas conhecer a Deus de forma pessoal. Tem uma passagem de um texto de Billy Graham, que ele fala a respeito desse conhecimento pessoal com Deus. Ele diz o seguinte: se nós não tivermos uma experiência pessoal com Deus, na qual Ele se revela a nós, jamais o conheceremos de fato. Conhecer alguém precisa ter uma experiência pessoal com essa pessoa. Eu não posso dizer, eu conheço fulano, só porque foi apresentado por ele. Conheci a história. Hoje a gente tem na internet várias entrevistas. Eu assisti uma entrevista lá do fulano de 3 horas, eu conheço ele. Não conhece, você ouviu falar de fulano. Você não tem um conhecimento pessoal. Podemos ser expostos à mensagem do Evangelho, podemos conhecer, não conheço Paulo, conheço o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, mas você conhece Jesus? Diferente? É diferente. Conhecer Jesus é diferente. É eu ter essa intimidade, eu estar com Jesus. E Billy Graham continua dizendo o seguinte:
A maioria de nós sabe sobre Deus, porém isso é muito diferente do que se conhecer a Deus. Aprendemos sobre Deus por meio dos trabalhos da igreja, escola dominical, atividades para jovens, cultos de adoração. No entanto, muitos param por aí na sua busca por Deus. Uma coisa é ser apresentado a alguém e outra coisa é conhecê-lo intimamente. Então não basta a gente vir à igreja e passar um momento. É tão bom a gente passar um momento aqui, aprender, mas a nossa intimidade com Deus é no dia a dia, é durante a semana, quando nós continuamos nessa busca espiritual, buscamos conhecer a Deus realmente, e assim encontramos esse Deus das Escrituras. Quero terminar, irmãos, com um pensamento. Nós temos uma fé histórica. Nós conhecemos essa história da nossa fé? E quero responder que, infelizmente, a gente conhece muito pouco. Porque a Bíblia ela é para ser estudada, e quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos que temos o que aprender. Temos tanto que aprender. Tempo nós temos, irmãos. Muitas vezes nos falta essa dedicação, esse compromisso de conhecer mais as Escrituras. A outra pergunta é: nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus? Uma pergunta que também é difícil de responder. E eu creio que a maioria de nós, infelizmente, pode dizer: eu conheço pouco. A intimidade está pequena. Eu posso conhecer mais de Deus. Então, uma mensagem, uma palavra muito dura lá de Isaías 1:3, quando fala: o boi conhece seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento do meu povo e não me atende. Já pensou que duro ouvir isso? Falar que um animal conhece mais o dono do que nós conhecemos o nosso Senhor. Quanto nós conhecemos o nosso Senhor, quanto nós dedicamos para conhecer a Deus. E que Deus assim nos ajude, irmãos, a estar atentos para a palavra do Senhor e a estar atento para o relacionamento com o Senhor. As duas coisas caminham bem juntas. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos a Deus, porque mais nós desejamos buscar o Senhor. Tudo aquilo que você conhece, você gosta e você acha bom, você não cessa de buscar. E como é bom ver o salmista dizendo que eu tenho sede do Deus vivo. Que nós estejamos realmente dia a dia tendo essa sede do Senhor, sendo atraído pelo Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos estarmos na Tua casa, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos meditar no momento da morte e ressurreição de Jesus. Que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós, ó Pai, para que possamos ser gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor foi aquele que deu a sua vida por nós, ó Pai. Mas não aquele que deu a vida e a teve retida, mas o Senhor, pelo poder, ó Deus, do Senhor, pôde ressuscitar. Deus. E assim, ó Deus, nós cremos que esse Evangelho, sendo estudado, sendo visto, sendo aceito pela fé, tem poder para nos salvar, ó Deus. Ó Pai amado, que nós estejamos atentos a isso, que é o mais importante para nós, ó Deus. Nós podemos perder todas as coisas desse mundo, nós podemos estar sozinhos nesse mundo, mas se nós encontramos com o Senhor, nós temos tudo. Se nós conhecemos o Senhor, nós temos o mais importante. E que assim o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.